Trabalhador e empresa devem pagar o mesmo percentual de honorários em ação que não teve vencedor. Para a oitava turma, arbitramento desigual elimina a reciprocidade prevista legalmente. O que aconteceu aqui nesse caso? Nesse caso foi o seguinte: o reclamante ingressou com uma reclamação trabalhista, uma parte dos seus pedidos foram julgados procedentes e a outra parte dos seus pedidos foram julgados improcedentes. Na primeira instância, fixou-se o percentual de 15% para o patrono do reclamante e 5% para o patrono da reclamada. Vejam, aqui independe da concessão ou não de gratuidade dos benefícios da justiça gratuita, tá bom? Porque, vejam só, nós sabemos que nós tivemos aí aquela ADI, a 5766, que considerou inconstitucional uma das partes da reforma trabalhista que determinava o pagamento de honorários do reclamante, caso ele tivesse valores para receber em outra ação. O que acontece? Hoje em dia, os juízes eles fixam o valor da justiça dos honorários, mas esses honorários ficam suspensos, tem a condição suspensiva. Por quê? Porque na maioria das vezes, não vou dizer 100%, mas 99,99999% das vezes, o reclamante consegue a concessão da justiça gratuita. Então, a condenação de honorários, ela é fixada, porém, fica sob condição suspensiva. Perfeito? Então, o que aconteceu nesse caso aqui? O juiz da primeira instância ele fixou honorários de 15% para o patrono do reclamante e 5% para o patrono da reclamada. E o TRT manteve essa sentença, falou que não, de fato tem que ter distinção. E a empresa recorreu para o TST. E qual foi o julgamento? O julgamento foi o seguinte, aqui, resumo da notícia. A oitava turma do TST decidiu que um metalúrgico deve pagar os mesmos percentuais de honorários advocatícios numa ação em que não houve apenas um vencedor. As instâncias anteriores haviam fixado 15% para os advogados do trabalhador e 5% para os da empresa, mesmo com sucumbência recíproca. Para o colegiado, a lei prevê critérios objetivos para a fixação dos honorários e não permite diferenciação exclusivamente baseada na condição econômica. E aqui eu vou trazer para vocês o seguinte, gente. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu deixei aqui aberto. Aqui. Achei. Olha só. O artigo 791-A da CLT, ele dispõe o seguinte. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Lá no parágrafo 2º dispõe o seguinte, ao fixar os honorários, o juiz observará o quê? Inciso 1º, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Então, os critérios são bem objetivos. Está aqui, os critérios para fixar os honorários que a reforma trabalhista trouxe pela Lei 13.467 de 2017 são esses aqui, que são basicamente os mesmos que nós temos no CPC de 2015. Tá bom? Então, percebam, quando o juiz for fixar os honorários, o critério que está descrito na lei é esse daqui, não fala nada sobre questão econômica, que foi o que a primeira instância e o TRT haviam entendido. Olha só. Isso aqui é uma notícia do dia 5 de agosto, tá? Mas eu achei interessante trazer para vocês. A oitava turma do TST igualou em 5% os honorários a serem pagos por um metalúrgico numa ação em que as duas partes foram parcialmente vencedoras. Então, o que aconteceu aqui? Ele não elevou o percentual dos honorários, ele diminuiu os honorários do advogado do reclamante. Ao invés dele elevar para 15%, não, ele diminuiu de 15% para 5%. As instâncias anteriores haviam fixado 15% de honorários para o advogado do trabalhador e 5% para o da empresa, levando em conta que o metalúrgico era beneficiário da justiça gratuita.
Segundo o colegiado, porém, essa circunstância não justifica por si só a diferenciação. E olha só, a CLT determina que a parte perdedora numa ação deve pagar ao advogado da parte vencedora de 5 a 15% sobre o valor da condenação. Essa parcela é chamada do quê? De honorário de sucumbência. Quando a sucumbência é recíproca, ou seja, não há apenas um vencedor, as duas partes devem o quê? Pagar a parcela. Só que ele não fala que tem que ser diferente a parcela. Porque um ganhou mais pedidos, outro perdeu menos, ou porque um perdeu menos e o outro ganhou mais. Enfim, ou se é beneficiário da justiça gratuita, ou se não é beneficiário, a lei não fala isso. Os critérios objetivos estão lá no artigo 791, do parágrafo 2º, que nem eu li para vocês. Olha só. Na ação trabalhista, o juízo de primeiro grau deferiu em partes os pedidos do trabalhador e a gratuidade da justiça. Ao fixar os honorários de sucumbência, definiu que a empresa deveria pagar ao advogado do metalúrgico 15% dos valores que ele tinha a receber. O representante da empresa, por sua vez, teria direito a 5% dos valores pedidos e não concedidos. Então a ação foi julgada o quê? Parcialmente procedente. A sentença foi mantida pelo TRT da Terceira Região, para quem a fixação dos valores estava de acordo com a CLT, levando em conta, entre outros pontos, a gratuidade da justiça deferida ao trabalhador. E aí vem, gratuidade não justifica arbitramento desigual. No recurso de revista, a empresa argumentou que o arbitramento desigual dos valores viola o quê? O princípio da isonomia e a CLT. Aí a relatora do caso, a ministra, na verdade, Dora Maria da Costa, destacou o seguinte, que a CLT estabelece critérios objetivos para a definição de honorários, como a complexidade da causa, o zelo do advogado e o tempo de trabalho. A condição econômica das partes, segundo a ministra, não está entre esses elementos. Para a relatora, no caso de sucumbência recíproca, não pode haver tratamento desigual, sob pena de eliminar justamente a reciprocidade prevista em lei. E a decisão foi unânime. Então, resumindo aqui para vocês, o que acontece? Ingressou com uma reclamação trabalhista. A ação foi julgada parcialmente procedente. Ou seja, tivemos pedidos procedentes e pedidos improcedentes. O que vai acontecer? O juiz ele vai fixar os honorários de sucumbência, tanto para o reclamante quanto para a reclamada. Por quê? Porque ambos foram sucumbentes. Ou o que significa? Tivemos o quê? Sucumbência recíproca. Nestes casos, o valor a ser fixado de honorários advocatícios, qual que é? É igual. Não pode haver diferença. Não pode haver diferenciação. Não pode ter essa diferença, porque um tem direito à gratuidade da justiça, a empresa não tem. Por quê? Porque a questão de economia, o fator econômico dentro da fixação dos honorários não é requisito. Foi que nem eu mostrei aqui para vocês quer ver? No artigo 791A, lá no parágrafo 2º. Lá no parágrafo 2º do artigo 791A da CLT, nós temos requisitos que o juiz vai ter que observar para fixação de honorários. Então não existe essa questão do funcionário, do reclamante ter ou ser beneficiário da justiça gratuita e a empresa não. Porque se assim fosse, aquela empresa, uma microempresa, que é uma empresa uma empresa pequena que tem 2 funcionários, os honorários para o advogado reclamante seria um e o da reclamada seria outro. Que aí eu estou levando também o fator econômico. Uma empresa que tem 2, 3 funcionários e recebe uma condenação de R$100 mil, por que a empresa vai receber, o advogado do reclamante vai receber de honorário 5% e o da empresa vai receber 15%? E vice-versa. Então isso não existe. O tratamento é o quê? É igual. Por quê? Porque os requisitos estão lá no parágrafo 2º do artigo 791A da CLT. Tá certo? E aqui eu até deixei... Deixa eu ver se eu deixei aberto aqui. Aqui até deixei aberto o acórdão, tá? Trazer para cá. Eu li uma parte, deixa eu ver se eu grifei essa parte aqui para falar para vocês. Quer ver?
Cadê? Cadê? Acho que eu deixei. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Deixei grifado aqui, ó. Como se observa, o dispositivo que trata dos honorários de sucumbência, em seu parágrafo 2º, determina os parâmetros que devem ser observados para a fixação do respectivo quantum, quais sejam o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Em caso a instância ordinária condenou a reclamada ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor dos patronos do reclamante no montante de 15%. Ao mesmo tempo em que condenou o autor ao pagamento dos referidos honorários em favor dos advogados da reclamada no percentual de 5%. Mas nada consignou acerca de eventual diferenciação entre o trabalho exercido pelos causídicos dos litigantes, não se podendo olvidar, ademais, que não poderia haver diferenciação entre a natureza e a importância da causa, haja vista que ambos os procuradores exerceram o seu mistério na mesma reclamatória trabalhista. Então, quer dizer, você faz uma defesa numa reclamação trabalhista, porque o mesmo trabalho que o advogado do reclamante teve, o da advogada também teve. Porque é a mesma reclamação, o mesmo objeto, não muda. Então, não tem por que diferenciar o valor de honorários. O tribunal assinalou apenas que, na fixação dos honorários, foi levado em conta a gratuidade judiciária deferida ao autor. E aí continua no acórdão. Ocorre que o comando legal suso mencionado, ao arrolar os parâmetros objetivos a serem observados na fixação dos honorários de sucumbência, é silente quanto à capacidade econômica financeira das partes, de modo que eventual gratuidade da justiça não tem o condão de resultar que o beneficiário da justiça gratuita tenha que arcar com honorários sucumbenciais em percentual inferior àquele fixado para a parte litigante oposta. Sobretudo porque, tratando-se de honorários de sucumbência recíproca, não pode haver tratamento desigual, sob pena de resultar em eliminação da reciprocidade prevista legalmente. Então, aqui, esses dois parágrafos aqui, eles resumem o que eu acabei de falar para vocês. Não tem fundamento nenhum você fazer uma diferenciação. Na hora que o tribunal ou o juízo da primeira instância for fixar os honorários, não faz sentido fixar uma porcentagem para um e uma porcentagem para outro. Por quê? Porque trata-se da mesma reclamação trabalhista. Não faz sentido. O trabalho que um teve para propor, o outro vai ter para apresentar a defesa. E se tiver uma audiência de instrução, o trabalho vai ser o mesmo, porque cada um vai ter que defender os pontos controvertidos. Então, se eu tenho que provar hora extra, ainda que o ônus seja do reclamante, caso a reclamada apresente os seus cartões de ponto, a reclamada também vai ter trabalho. Por quê? Porque pode ser que na hora uma testemunha comprove algo diferente do que está nos cartões de ponto. E aí a empresa vai ter que chamar uma testemunha para o quê? Para corroborar toda a defesa que a reclamada colocou na sua contestação. Então, percebe? O trabalho vai ser o mesmo. Não tem por que diferenciar. Principalmente por quê? Porque na lei, lá no parágrafo 2º do artigo 791-A da CLT, não dispõe como requisito a capacidade econômico-financeira, tanto de uma parte quanto da outra. Perfeito? Então, essa decisão daqui é importante, tá bom? Caso vocês tenham algum caso semelhante, utilize essa jurisprudência. Eu vou deixar na descrição da live aqui o número do processo, tá? Para vocês pegarem e conseguirem baixar aí o acórdão, para vocês poderem ler esse acórdão, tá? Trata também de outros assuntos, certo? Tem questão de compensação de adicional, enfim, tem uma série de outros detalhes aí, mas essa parte dos honorários é bem interessante e importante para nós que somos advogados, certo? Bem, agora eu vou beber uma água, porque eu vou trazer um assunto aqui bastante interessante, tá? Que é uma decisão
do TST em sede de IRDR, que é o Incidente de Demandas de Recursos Repetitivos, que é muito interessante e trata de sindicato, tá bom? Deixa eu tomar uma água aqui primeiro. Se vocês tiverem dúvidas, já vão deixando aí nos comentários, tá? Deixando aí nos comentários que a gente vai respondendo aí. Ou quiser depois também deixar aí, assistir essa live e deixar aí nos comentários as dúvidas que eu respondo, tá? Vamos lá. Antes disso, eu queria falar para vocês que aqui na descrição do vídeo tem aí o link para o meu checklist gratuito, tá? O manual de preparação de audiência trabalhista, perfeito? Aí você vai conseguir, ele explica como fazer a análise completa do processo, organizar os documentos, enfim, orientar o cliente, tem várias coisas aí. E também, tá, tem o meu guia prático da audiência da instrução trabalhista, perfeito? Lá você vai ter uma parte só de bônus, com modelos de defesa oral, razões finais orais, tipos de audiência, como vocês vão preparar suas testemunhas, tem vários pontos bacana no meu guia prático de audiência trabalhista. Então, dá uma olhadinha lá para vocês poderem aí fazer uma audiência com muito mais técnica e com muito mais segurança e confiança. Perfeito?